Mas tu não concorda que, por exemplo, a gente fala de sorte, né? Mas sorte pra mim é tipo assim, se o cara tem um pensamento positivo, o cara que tem pensamento positivo, todo mundo que tem pensamento positivo e é esforçado, sempre tem sorte. Não sei se vocês já se deram conta nisso. É que eu acho que o cara que é assim, né, ele vai enxergar muita coisa como uma oportunidade, né? Então, às vezes, o cara vai estar todo fudido lá, vai estar, porra, a vida do cara tá uma merda. Mas como ele tem esse olhar positivo pra coisa, Sim. aquela frase lá, meio merda do copo meio cheio ou copo meio vazio, né? O cara que olha pro copo meio vazio, às vezes o cara tá tendo uma vida boa, tá tendo uma puta de uma oportunidade, mas ele olha pra aquilo como, ah, não, porque o do outro ainda é melhor. Ah, não, porque se a minha vida fosse... Agora, o cara que olha o contrário, não, meu irmão, que massa, que bom. É pra cima disso aqui que eu vou. E assim vai. Então, eu sempre tive muito esse olhar, assim, sabe? E que nem você falou do negócio do dinheiro aí e tal, dos negócios. Eu acho que uma coisa muito importante, eu até respondi uma caixinha de perguntas hoje, por sinal, e falei isso. Que eu acredito em quem quer construir algo. Então, se você está fazendo um negócio, você está trabalhando, você está estudando, você está fazendo tudo para construir algo, normalmente essas pessoas tendem a ter mais sucesso do que aquela pessoa que é um caçador de recompensa, que está fazendo tudo só pelo dinheiro. Não, vou fazer isso para ganhar tanto de dinheiro, agora eu vou fazer isso para ganhar tanto de dinheiro. Porque o cara que está correndo atrás do dinheiro, ele não para de correr nunca, meu irmão. Ele vai ficar sempre correndo ali, igual o cachorro que está correndo atrás do próprio rabo. Agora, o cara que constrói, que começa a correr em cima de construir algo, é como se ele fizesse o dinheiro correr atrás dele. Então, o cara começa a construir negócio, e aí aparece uma oportunidade de outro negócio, e aí aparece uma oportunidade de outra coisa, e tudo isso vai movendo cada vez mais dinheiro. Então, eu sempre tive essa cabeça. Eu nunca tive uma cabeça de, vou ganhar dinheiro. Porque só ganhar dinheiro, você pode fazer coisa errada e ganhar dinheiro. Entendeu? Exatamente. E como é que foi esse início da sua carreira ali? Porque eu também fui pego, né, por essa questão. Em determinado momento ali eu precisava ganhar uma graninha, e aí foi a gestão de tráfego para negócio local. Teve um tempo que foi isso. Teve um foi grande esse boom, o time, né? Foi esse o time. E aí, cara, eu ia prospectar, tinha aquele nervosismo de prospectar. Como é que foi esse início ali, o primeiro contrato? A minha sorte, né, digamos assim, é que eu sempre fui um cara mais desinibido em relação a vender. Eu sempre gostei de me vender. Então, eu brinco que a primeira coisa que eu vendi lá foi eu mesmo, né? Sim. Não no sentido de vender o meu E corpo. quanto tu custa hoje? Não, eu quero comer esse rabo. Não, aí é loucura. Aí é loucura. Mas não nesse sentido, né? Mas eu sempre fui um cara que gostei de me vender. Tipo, pô, quando eu treinava jiu-jitsu, quando eu lutava, eu gostava de me vender como se eu fosse o cara ouvia eu falando de mim, ele, porra, esse moleque aí é campeão mundial. E na época eu não era campeão de porra nenhuma. Então, como eu sempre gostei disso, assim que eu virei a chave de, beleza, eu preciso prospectar clientes. Qual era o primeiro lugar que eu tinha a opção? No jiu-jitsu. Que era um ambiente que eu treinava e várias outras pessoas que eram donos de negócio, provedores de serviço treinavam. E eu comecei a tentar me vender ali. E além disso, eu tive um insight que foi, na época, o Pedro Sobral era o mais famoso de tráfego, basicamente só tinha ele ali falando disso. E os empresários que tinham tido o estalo de que precisavam de um gestor, eu percebi que eles comentavam na publicação do Pedro assim, contrata um gestor de tráfego. Aí foi que eu pensei, se eu chegar antes desse cara e ele ver um bom comentário meu, ele me chama no direct. Aí eu ativei as notificações de publicação do Pedro e assim que ele postava, eu já tinha vários comentários prontos, eu só postava o comentário lá e aí uma semana que eu tava fazendo isso, tipo uma semana de comunidade Sobral, me chama no Instagram uma mulher chamada Rafaela Calegari, dona de uma empresa chamada Mundo Favorita, que até hoje a gente faz uns trabalhos em parceria. E ela diz, oi, você é gestor de tráfego, tô precisando contratar um gestor de tráfego, mas eu preciso de alguém com experiência em e-commerce, não sei o que, lá. Aí eu falei, claro, não, experiência? Pô, meu sobrenome é experiente, não tinha experiência de porra nenhuma. Sim. E aí fiz uma reunião com ela gostou, e aí vendi meu primeiro contrato, na época acho que foi R$600 por mês. Sim. Aí eu falei, mano, estourei. Fechei um cliente, 600 conto, é metade do salário que eu ganhava na ótica. Eu disse, só mais porra, um já era, foi a estourei. mesma coisa. Eu chegava lá com todo o roteiro de prospecção pronto na cabeça, todos os passos. Aí eu botava eu negociei com ele, eu ofereci 500 pila, ele topou. Mas deu certo no final. Não foi 500 pila, não. Eu ofereci 5% da minha empresa pra ele e eu já tinha passado de 1 milhão em venda. Caralho, mas tu foi gente boa também. Não, Por que eu fui gentil? Prefeito. Por que eu fui gentil com ele? Porque eu percebi que ele tinha dons e até hoje entendo isso, que ele tinha dons e criatividade que eu não tinha.
Mas E aí eu entendia que ele ia ser um aliado, e eu preferia ele um aliado do que um cara pra trabalhar pra mim, entendeu? como esse aqui é um podcast solto que o cara pode falar, né? Eu já percebi. Aham. Esse é o tipo de negociação que tu entrou com a bunda e ele com o pau, né? Foi É, assim. não, mas foi o contrário, cara, porque depois que ele entrou, Aí o negócio- faturamento foi de 1 milhão pra 20 milhões. Ah, então Em valeu. um mês. Então valeu, então Foi, valeu. cara, assim, ó, Foi bizarro porque assim, aquele ó, ano. Bizarro. se contar a história Bizarro. sem mostrar o filme inteiro, É. parece estranho. Mas, cara, depois que a gente juntou, parece que foi assim, um Big Bang. Não, foi o Big mercado Bang. cripto explodiu. Foi, assim, E nós somos juntos. Hora acontece- certa, momento certo. Foi a hora certa, o momento certo. No mercado cripto, a minha especialidade naquela época, que era o maior conhecimento que eu tinha, era fazer capa. Isso. E no mercado cripto, ninguém fazia capa bonita. E aí as capas do canal dele ficaram tão bonitas, Era se as mais destacaram pica. tanto, que eram as mais clicáveis. E todo mundo começou a tentar copiar e não conseguia. Eu fazia o canal de corte muito dele, e o canal canal de de corte cortes. dele tinha 100 mil inscritos. O canal oficial Isso. dele tinha, tipo, 200 mil. Ou seja, ele tinha os dois praticamente maiores canais do nicho, que era ele e ele A mesmo. gente entendeu? fez o contrário do que alguém fez ali contigo. Ah, o cara vai te pagar 600 reais. Eu pensava assim, cara, eu não quero pagar um serviço pra alguém, tipo, 500 reais e o cara me entregar uma capa e título. Eu quero, tipo, um aliado da... O cara abrace mesmo o negócio. É, né? só que assim, o Thiagão, ele tinha portfólio, mas ele tinha o portfólio dele, assim, do que ele fez de um concurso de NFT que a gente fez lá. É. E aí eu tava atrás de um cara pra fazer as capas. Só que daí quando eu vi ele assim, aí eu percebi que ele era muito inteligente, assim, né? Eu negociei o seguinte, eu pensei... E tem outro detalhe. Na época, eu trabalhava sozinho já uns 4 anos, assim. E eu não queria mais trabalhar sozinho, eu queria ter um parceiro de negócio. Então, eu pensava assim, cara, se ele fizer um canal de cortes, vai dar muito bom. Eu vou oferecer ainda 50% do rendimento do canal de cortes, mais os 5% de tudo que eu vendo. Então, já no mês 1, ele já tava, sei lá, ganhou 20 mil reais, vai, naquela época. E aí, pra ti, Só isso que, já foi, só que tipo, eu e ele, a porra. gente lançou e a gente fez uma preparação de lançamento que daí a gente vendeu, tipo, 20 milhões em 8 meses, assim. Caralho, estouraram Não, muito. Aí tu orgânico. pensou, porra, 100% entende? orgânico, velho. estourei. Então foi uma coisa mais de Deus, assim. Porque eu já conversei com outras pessoas e nunca tinha feito aquele tipo de proposta, entendeu? Pô, o Thiagão teve uma cabeça boa, mano. Porque se fosse eu, nos primeiros, já ganhasse, estourasse um projeto desse aí, eu tinha lançado a BMW logo no primeiro mês. Não. É porque o cara, é porque Teve assim, uma ó, cabeça boa. o cara demora, mano. Tipo assim, eu já vi várias histórias dos caras que ganham Não, muito e total, depois passa total, e tal. total. Eu até passei por isso, porque eu perdi uma grana com NFT depois Ah, e tal. a gente perdeu uns pila com NFT, Perdeu os caralho. umas pila com, É. com negócio. Mas depois a gente ganhou com outros NFT lá, com os Ordinals. Mas assim, quando eu recebi a proposta do Augusto, eu não sabia direito quanto que ele vendia, né? E assim, pra mim, fazer parte, porque eu já era fã dele, eu acompanhava todo dia. Eu tava querendo... Naquele contexto, é muito louco esse contexto. Eu tava juntando dinheiro pra pagar minha faculdade de odontologia. E aí, eu tava estudando investimentos, eu fazia gestão de tráfego, design e tal... Fechava eu ia com 1.000 de contrato, fechava 600, saía feliz, o cliente também achava que Total. saiu ganhando. E aí, nesse determinado momento, a gente começou a fazer essa parceria, aí eu larguei todos os clientes, eu falei, velho, vou dar win nisso aqui e vamos embora. Porque eu sou acostumado a dar win. E deu bom. Eu também. E isso até é uma palavra que eu queria falar contigo, velho. Nesse momento aí que você fechou o seu primeiro contrato, que as coisas começaram a dar certo, foi o all-in da tua vida, assim? Foi. E assim, depois disso eu dei alguns all-ins. Eu dei alguns mesmo. Porque eu sempre tive aquela cabeça de eu preciso queimar as pontes e os barcos. Entendeu? Então, assim, essa parada de eu vou fazer isso aqui, e o plano B, e o plano C, e o plano D, meu irmão, eu sempre me dei muito bem na pressão de eu só tenho o plano A. Se não for esse, não vai. Então, eu sempre gostei, e eu não indico isso pra todo mundo, porque tem gente que não aguenta esse tipo de pressão, não funciona bem. Mas eu sempre funcionei muito bem assim, muito bem mesmo. Então, eu sempre gostei de dar all-in.